Então, vamos contar rapidamente a história do orçamento público no Brasil. Primeira vez que nós temos registros dos orçamentos públicos terem sido lançado mão pelo governo brasileiro em 1827, após, obviamente, a implementação da Constituição do Império. E ela só foi efetivamente realizada a partir de 1830, ou seja, faz muito tempo que se fala sobre orçamentos públicos. Mas certamente boa parte das pessoas que estão aqui só sabem o que é o orçamento público e a sua relevância, considerando a apresentação de um projeto de lei na Câmara. E por que os vereadores não têm interesse pelo orçamento público? Porque logo no início, quando se deu o surgimento das peças orçamentárias, logo se percebeu de que os vereadores não tinham conhecimento. Fiquem tranquilos, o pessoal fala bastante. Depois vocês vão ter todo o tempo do mundo para conversar com nós quatro, aqui ao lado, e nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, se Deus quiser. Por que os vereadores não têm interesse por orçamento público? Porque, obviamente, a peça é entregue pelo Executivo, pronta e acabada, em tese, e, por conta disso, fica muito cômodo e muito fácil simplesmente aceitar o que é proposto ou não. Muito porque, em razão do contexto histórico nacional, os orçamentos são peças autorizativas, não são peças impositivas. Elas não trazem para o gestor uma obrigação de realizar aquilo que está no papel. Ou seja, o preto no branco não se aplica. Tanto é verdade que em muitas câmaras, num dispositivo, principalmente estabelecido entre os artigos 6º e 7º da peça orçamentária, há uma autorização para que o Executivo substitua dotações, aquilo que a gente chama de suplementação por decreto, na casa de 80%, 90%. Ou seja, os vereadores dão de ombros para a peça orçamentária dizendo, se nós erramos na hora de votar, você pode modificar a peça orçamentária ao seu bel prazer. Ou seja, há muito tempo os vereadores não têm interesse pelas peças orçamentárias, por desconhecimento. Mas lembrem sempre do que eu disse no início. O vereador não pode ser aquele filho fanfarrão que se dá o prazer de acordar e dizer para o pai, quero um carro novo, eu quero uma BMW, eu quero uma Mercedes. Ele precisa entender as peças orçamentárias. E como ele faz para entender as peças orçamentárias? Bom, primeiro ele tem que conhecer o município. E o que é um município? Muitas pessoas vivem nos municípios, mas não têm ideia do que é um município, porque desconhecem a sua genealogia. E o município surge lá no Império Romano, assim como a palavra vereador, que deriva do termo edil, que também vem do período romano. O município surge como um benefício concedido pelo Império em favor de determinado grupo de pessoas. E o primeiro município que surge na história da humanidade é Lisboa. Município significa, é uma divisão de um termo e de um verbo. Munus significa graça, concessão. E CEP significa dar, permitir. Então você tem uma permissão de um governo centralizado para um determinado grupo de pessoas para que ela gerencie as suas atividades, lhe dando autonomia administrativa, lhe dando autonomia financeira. Mas as pessoas desconhecem isso e não sabem que a autonomia financeira está agregada ao fato de arrecadar recursos e gastar esses recursos conforme a sua capacidade. E todos nós sabemos, obviamente, que em determinados momentos, os municípios sobrevivem muito mais do que a União arrecada do que propriamente daquilo que eles arrecadam. E se convencionou achar que isso é muito bom. Se nós não arrecadarmos o valor suficiente, receberemos de um pai bondoso tudo o que for necessário. Mas, novamente, voltamos àquela situação do filho pródigo que gosta de fazer o que bem entende sem se preocupar com os resultados. Então, sugiro aos senhores e às senhoras que antes de qualquer coisa, antes de qualquer medida que vocês tentem tomar, antes de qualquer voto que vocês tendem a dar, em qualquer procedimento, verifiquem, além da legalidade, quais são as condições financeiras impostas à execução daquele produto, a aquisição daquele produto ou daquela ação. E como eu faço isso, André? Eu preciso conhecer do processo orçamentário de uma forma muito
emblemática, de uma forma muito minuciosa. Não. Isso é economia doméstica. Ninguém acorda e diz, eu quero comprar uma TV nova, porque tem que saber de onde vai vir o recurso e para onde e como eu vou aplicá-lo. Então o vereador precisa ter essa concepção, e é esse o meu recado nesse painel. Quando se fala em orçamento público, é imaginar sempre de que o vereador não precisa, como nunca teve, um conhecimento aprofundado de orçamento. Não precisa conhecer a 4.320, que é a lei que estabelece os critérios gerais de orçamento, dos orçamentos públicos. Não precisa ser um exímio conhecedor da Lei Complementar 101, mas ele precisa ter a compreensão de que qualquer ação que ele tomar, de alguma maneira vai resultar em um gasto, independente se para o legislativo ou para o executivo. E além, e aqui meus colegas irão falar desse tema na sequência, além das questões envolvendo iniciativa, que são bastante importantes para quem está chegando, para o vereador novo, que ainda está sobre aquela velha máxima de que o vereador não pode apresentar projeto que gera despesa, e essa resposta quem vai dar para vocês vai ser a doutora Silvia Taini, a necessidade de entender de que antes de imaginar qual é a iniciativa que eu tenho sobre determinadas ações, eu preciso entender qual será o recurso que eu vou utilizar para isso. Porque a iniciativa pode não ser minha, mas não significa dizer que uma boa ideia tenha que ser sepultada só porque a iniciativa não é minha. Agora, se você é um vereador vaidoso, que se preocupa só com as suas ações, aí você está no lugar errado. Porque a iniciativa ela pode ser ajustada. A questão orçamentária, não. Porque se você apresentar uma ação ou pretender a aquisição de um produto cujas condições econômicas do município não permitam, não há ajuste possível de ser feito, a não ser que vocês venham a Brasília peregrinarem orçamentos. Tá? Vocês venham peregrinar recursos públicos. Então, passem a agir imaginando sempre de que qualquer situação envolvendo o orçamento público deve se dar a partir da concepção de eu tenho recurso para isso, há condições para que eu possa implementar essa minha demanda, porque senão vocês passam a ser vereadores que criam expectativas. E quem cria expectativa e frustra a expectativa da população, na verdade, acaba cometendo um grande estelionato. E o que mais nós desejamos que vocês não façam é cometer o crime de estelionato. Muito embora ele não exista capitulado, né, como um crime de ação de vereador, porque o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos de forma plena, segundo o STF, cuidado para vocês não criar no imaginário, no inconsciente coletivo, a sensação de resolução de problemas. Porque essa sensação, ela desaparece quando a população descobre que o meu vereador me mentiu. Disse que faria algo que ele não fez. Disse que o município iria adquirir algo que o município não poderia adquirir. É a retomada da história do filho pródigo, que se coloca na condição de bom vivant, despreocupado com aquilo que acontece ao seu redor. E o vereador não pode se dignar a agir dessa forma. Então, antes de qualquer estudo técnico sobre orçamento, o vereador precisa ter incrustado no seu inconsciente a análise de que se aquilo que ele pretende é possível. Não sei como fazer tecnicamente, André. Ok, não tem problema nenhum. Você não sabe como fazer. Bom, para isso existem as instituições. Para isso, certamente, a Câmara de vocês tem um assessor jurídico. Para isso, existe um assessor contábil. Existem assessorias das associações regionais. Existem as assessorias jurídicas, como o Departamento Jurídico da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Existe o Departamento Jurídico da União dos Vereadores do Brasil, que estão aí para auxiliá-los. Existem pessoas e grupos como a Rede de Governança Brasil, que o ministro Nardes, nosso embaixador, acabou de palestrar para vocês. Existem mecanismos. Agora, esses mecanismos não podem e jamais conseguirão colocar no inconsciente de vocês a necessidade e o entendimento sobre a existência ou não de recurso. Ninguém compra nada sem recurso. Em absoluto,
O município é uma grande empresa e precisa se planejar. A Câmara precisa entender que sem planejamento, sem colaboração, sem ação de forma proativa, nada do que o vereador pretende fazer irá ocorrer. E vocês somente serão filhos pródigos de um município pobre e fadado a ser extinto